Olá, bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Hoje vamos explorar os 5 piores pecados sexuais e como eles afetaram e afetam até hoje a vida das pessoas. O adultério. A Bíblia condena veementemente o adultério, definido como relações sexuais fora do casamento. No 7º mandamento, Deus ordena: não cometerás adultério. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. A punição prescrita é severa, chegando à pena de morte para ambos os envolvidos. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Essa condenação reflete a importância atribuída à fidelidade conjugal e à preservação da estrutura familiar na época. O adultério era visto como uma violação da aliança matrimonial e uma ameaça à linhagem e herança familiar. Atualmente, embora a punição legal tenha sido abandonada, as consequências emocionais e sociais do adultério ainda são profundas. O rompimento da confiança, a dor do cônjuge traído e os danos à unidade familiar podem levar a divórcios, traumas e conflitos duradouros. O incesto. As relações incestuosas envolvendo parentes próximos são explicitamente proibidas na Bíblia. O Levítico detalha uma extensa lista de proibições, como entre pais e filhos, irmãos, tios e sobrinhas. Levítico capítulo 18, versículos 6 ao 18. As punições prescritas incluem a pena de morte. Levítico capítulo 20, versículos 11 ao 12 e 17. Essa condenação reflete a preocupação em evitar a consanguinidade e preservar a estrutura familiar saudável. O incesto era visto como uma violação da ordem natural e divina, capaz de trazer graves consequências genéticas e sociais. Atualmente, o incesto continua sendo considerado um dos piores crimes sexuais, devido aos danos físicos, emocionais e psicológicos que pode causar às vítimas. Além dos problemas de saúde, gera traumas profundos, distúrbios de personalidade e dificuldades de relacionamento duradouras. A prostituição. A Bíblia retrata a prostituição de forma ambígua. Embora seja condenada em algumas passagens, há também exemplos de personagens femininas que a exerciam sem punição severa. Essa ambiguidade reflete a complexidade do tema e a forma como a condenação dependia do status social e do gênero do indivíduo na época. Nos dias atuais, a prostituição continua sendo um tema controverso. Muitos a veem como exploração e violação da dignidade, especialmente quando envolve tráfico. Ao mesmo tempo, há debates sobre a necessidade de uma abordagem mais compassiva e a descriminalização da prostituição consentida. A homossexualidade. Um dos pecados sexuais mais controversos e condenados na Bíblia é a homossexualidade. No Levítico, capítulo 18, versículo 22, encontramos a seguinte proibição: não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. É abominação. Essa condenação é reiterada em outras passagens, como em Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 10. A visão da igreja sobre a homossexualidade ao longo da história tem sido marcada por uma forte rejeição e estigmatização. Essa postura refletia a crença de que a sexualidade deveria se restringir exclusivamente à procriação dentro do casamento heterossexual. Nos dias atuais, o debate sobre a homossexualidade continua sendo um dos temas mais polêmicos e divisivos, tanto no âmbito religioso quanto social. Muitos defendem a aceitação e a igualdade de direitos, enquanto outros mantêm uma posição de condenação, com base em interpretações literais da Bíblia. A masturbação. Outro pecado sexual mencionado na Bíblia é a masturbação. Embora o termo masturbação não apareça explicitamente, algumas passagens, como a história de Onã em Gênesis capítulo 38, versículos 9 ao 10, são interpretadas como condenações a essa prática. A igreja, ao longo da história, condenou a masturbação de forma intensamente, considerando-a um pecado grave e uma forma de poluição do corpo. Essa visão estava intimamente ligada
a uma compreensão restritiva da sexualidade, voltada exclusivamente para a procriação. Atualmente, a masturbação é vista de forma mais compreensiva pela ciência e por muitas correntes religiosas. Reconhece-se que se trata de uma prática natural e saudável, desde que exercida de forma responsável e sem causar danos a si ou a outros. É evidente que a visão da Igreja e da sociedade sobre a sexualidade passou por diversas transformações ao longo da história, muitas vezes influenciada por fatores culturais, políticos e de poder. As condenações morais e as punições prescritas nem sempre foram aplicadas de forma consistente, dependendo do status e do gênero dos indivíduos envolvidos. Isso nos mostra que a Bíblia, assim como qualquer texto antigo, deve ser lida e interpretada com cautela, levando em conta o contexto histórico e as diferentes perspectivas teológicas que surgiram. Uma abordagem simplista e moralista pode nos levar a conclusões equivocadas e perpetuar preconceitos. Ao lidarmos com temas tão delicados e complexos, é essencial cultivarmos uma postura de respeito, empatia e abertura ao diálogo. Devemos reconhecer a diversidade de interpretações e a necessidade de uma análise crítica e contextualizada, evitando julgamentos apressados ou a imposição de valores contemporâneos a um texto antigo. Somente dessa forma poderemos enriquecer nosso entendimento sobre a sexualidade na tradição bíblica e, quem sabe, encontrar lições valiosas que nos ajudem a construir uma sociedade mais justa, tolerante e compassiva. É importante lembrar que, independentemente das condenações bíblicas, os pecados sexuais continuam a ter profundas implicações na vida das pessoas, seja em termos emocionais, sociais ou legais. Portanto, é fundamental abordarmos esses temas com sensibilidade, buscando soluções que promovam a dignidade humana e a restauração de relacionamentos saudáveis. Obrigado por nos ouvir. Espero vocês no próximo vídeo.